Bom dia, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja no coração, no pensamento de todos nós. É com muita alegria que nós hoje unimos em pensamento e em verdade para que possamos florescer novas esperanças em nosso pensamento com a proposta divina trazida pelos nossos amigos espirituais. Nós hoje vamos encerrando o capítulo que estamos estudando e que há muitas moradas na casa de meu pai, o item 19, progressão dos mundos. O progresso é lei da natureza. Essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas o meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, a dos animais, seus auxiliares, e dos vegetais, e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna de seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente no estado inferior ao em que hoje se acha e se achará sob esse duplo aspecto em grau mais elevado. E há chegado a um dos períodos de transformação em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, de 1862. Amigo Jesus, que nesta manhã possamos unir os nossos pensamentos, compreendendo a seriedade do momento em que vivemos, rogando a Jesus o amparo espiritual para todos nós. E que nesta manhã sublime possamos compreender os ensinamentos que nos chamam a atenção, para que também as lições caiam profundamente no processo dos nossos sentimentos, para que possamos efetuar as nossas grandes mudanças. Que Deus, nosso Pai, abençoe todos os nossos familiares, amigos que nos pedem as nossas preces, aqueles que se encontram enfermos nos seus lares e nos hospitais. Que a misericórdia do vosso amor se estenda a todos eles. Que assim seja. Queridos amigos, progressão dos mundos. Nós sabemos que tudo na vida está inserido na lei de progresso. E a própria natureza, ela tem se transformado. Nós hoje podemos ver as grandes mudanças climáticas, mudanças no efeito das estações, e nós podemos perceber que nada mais é do que um movimento divino de transformar a psicosfera fluídica do planeta, e nós estamos vendo que muitos daqueles seres animados, que eram os animais, que já que estiveram, eles não estão mais. Já foram extintos e outras espécies também chegarão. E nós sabemos que todas as intempéries do tempo
tem uma finalidade maior, uma finalidade gloriosa, de que vai nos mostrar a necessidade de pensar, de sentir, de ver que tudo na vida se renova. Por isso que muitas vezes nós nos acanhamos e ficamos aí reclamando, falando, nossa, tanta coisa está acontecendo, sem olhar que todos nós que viemos para desenvolver um trabalho, esse trabalho vai ser realizado no campo do espírito. Por isso que nós estamos vivendo lutas diferentes no próprio lar, na sociedade em que vivemos, na conduta da família. Tudo isso é porque nós estamos com espíritos que estão reencarnados com aparências bonitas, inteligentes, mas muitas vezes desanimados com as questões do Evangelho e muitas vezes ainda deixando para amanhã o que não tem mais tempo para erguer. Então, nós precisamos ver que ninguém, nenhum de nós, avançamos sem movimento. Esse movimento, ele ocorre na intimidade do espírito e não há evolução e nem resgate sem ação, porque todos nós estamos sendo convidados a mudar a nossa forma de pensar, de sentir. Assim como nós vamos ver que para evoluir, nós precisamos também trabalhar os nossos sentimentos, a nossa inteligência. E como nos diz o Evangelho, o mundo vai progredir materialmente se nós progredirmos também moralmente, espiritualmente. Então, se nós tivéssemos um ser, talvez uma meia dúzia de seres que aqui estivessem desde a formação primária do planeta, poderia nos contar, mas isso é impossível pela longevidade que a vida nos oferece, não é a vida física, mas a vida do espírito. Por isso que os espíritos hoje nos trazem todo esse conhecimento e vêm nos convidar a refletir na nossa própria situação. Muitas vezes, hoje, vivendo em dores, que nós falamos, nossa, eu nunca vi tantas dores, mas é porque nossas dores respondem pelas nossas falhas, que demonstraremos, ou pelas culpas que ainda contraímos dentro de nós. Tudo tem uma razão, e a lei do amor, a lei do progresso, estabelece para nós, tanto como as provas e as penas vão se reduzindo cada vez mais à medida que nós vamos evoluindo e vamos compreender o valor dos sentimentos, do amor, da justiça divina e nos entregarmos com mais apreço às tarefas do bem, aceitando de uma forma espontânea o favor de servir e o privilégio que Deus nos oferece para que a gente possa desenvolver a nossa fé. E outra coisa que nós precisamos ver é justamente que nos ciclos da fé nós precisamos tomar mais cuidado para que a fé seja um processo de reflexão e que nós não venhamos a fugir de tudo aquilo que nós temos aprendido para que nós possamos também termos a oportunidade de estagiarmos em situações evolutivas de forma diferente. Então, nós não estamos aqui para agradar quem quer que seja. Nós estamos aqui para vibrar, para aprender com aqueles que caminham conosco, onde nós vamos ver que o trabalho é a fonte restauradora de todos nós. Outra coisa que nós vamos ver é o progresso, né, que marcha paralelamente com todos os seres. Nós vamos ver a natureza, ela tem o progresso, ela se transforma, ela modifica, e essa ideia é uma ideia assim grandiosa, né, que nós precisamos entender e abstrair do próprio Criador. E esse Criador, muitas vezes, que é Deus nosso Pai, nos auxilia para que a gente possa sair dessa situação mesquinha e tão pequena que ainda nos encontramos. E muitas vezes sentir que toda a lei é para que nós possamos compreender a força do amor, a força do bem e da caridade. Por isso, nós precisamos unir os nossos pensamentos para sentirmos fortalecidos. E o grande legado que nós temos é a doutrina espírita.
que ela já ampliou e amplia os nossos entendimentos, nos dá um sentido de libertação maior e vai fortalecendo em nós a fé nessa religião que nos amplia a responsabilidade com Deus, com Jesus, e é por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade, afinal, fará livre. Ou seja, todos nós seremos libertados por essas situações. E hoje, se nós precisamos analisar que a lei do progresso é uma lei para todos nós, que nós vamos sentir, se hoje nós temos uma carência material, é uma advertência para que a gente aprenda a sair do supérfluo, onde o nosso coração, muitas vezes, terá que mudar os seus sentimentos desse pranto infeliz que muitos reclamam. Hoje nós temos uma casa, seja uma casa simples, ou seja, a moradia que nós tivemos, recebemos, né? Nós podemos entender que todos nós hoje somos credores do passado, e é por isso que nós somos estimulados a fazer sempre o melhor. Este é o grande legado que Jesus nos trouxe da lei do progresso, porquanto todos nós que hoje passamos pelas provas, amanhã estaremos livres dessas situações. E é por isso que somos convidados a avaliar todos os instantes como tem sido o nosso trabalho e de que forma nós temos buscado entender que os erros do passado só podem ser saneados se nós iluminarmos o nosso pensamento para procurarmos novas ações. E lembrar aos irmãos, queridos amigos, que a reencarnação é o caminho que nós temos para redimir, renovar e transformar. E qual que é a nossa meta? Nossa meta, sem dúvida, é alcançar o processo de melhoria espiritual, da nossa renovação. Então, a reencarnação é luz em nossa vida. E nós vamos ver que aqueles hoje que trazem as suas dificuldades, o corpo mutilado, muitas vezes com movimentos difíceis de aprendizagem, de locomoção, ou de, enfim, as dores que hoje têm avassalado o nosso coração, nosso pensamento, nós precisamos entender que muitas vezes nós falamos que são expiações, são provas, mas muitas vezes trazemos um cérebro também betado que pode nos dificultar as nossas expressões. Mas isso só acontece, amigos, porque ontem nós mergulhávamos na nossa própria cabeça, na nossa própria vida, no nosso pensamento, um clima de trevas. Nós precisamos libertar desses sentimentos doentios. Então, nós vamos ver que a reencarnação ela é benção educativa. Nós também não podemos nos sentir em momento algum superior, lembrando que, acima de tudo, de nossas imperfeições que trazemos ainda sentimos tão delinquentes em tudo aquilo que nós temos que fazer, qual que é a nossa posição? Mantermos em oração, em vigilância e procurar sempre o trabalho do bem para que nós possamos fugir dessas tentações que o mundo nos oferece e que muitas vezes somos visitados pelo pensamento de fraqueza, de abandono, o que hoje nós não podemos mais vivermos dessa forma. Então, a progressão do mundo, ela vai depender também da nossa progressão, da nossa compreensão. Então, todos nós carregamos alguns espinhos na alma, mas nem sempre temos força para retirá-lo com abnegação e não com a agonia, que tantas vezes ficamos aí reclamando. Lembrando que Deus é o Senhor Supremo de nossa vida e que Ele nos oferece tudo e Ele cuida de nós. E, entretanto, é preciso não esquecer que, como Ele cuida de nós, Ele também cuida do nosso irmão, do nosso próximo. E aí que nós vamos ver que todos nós precisamos desenvolver na nossa intimidade a paciência, a compreensão, para que nós possamos ajudar nessa obra divina, essa obra regenerativa que nós estamos sendo convidados a viver. E é por isso que Jesus, nos ensinando a maneira de orar, ele traz para nós
que Deus, como sendo amor, como um Pai amoroso e bom, justo, ele afirma uma maneira tão grandiosa para que a gente aprenda a compreender quando ele nos diz: Pai nosso que estais nos céus. Quer dizer, todos nós temos esse Pai de amor, de bondade, para que ele possa nos auxiliar. Mas nunca esqueçamos, amigos, que o bem é a luz que se expande. E à medida que nós vamos dedicando ao bem, no serviço de cada hora, de cada dia, todo esse mal que nós trazemos em nós passa a ser diminuído, atenuado. E nós, então, vamos tomando como compreensão, como uma razão, como uma vontade de crescer para que a gente possa ver que a felicidade ela é real, porque ela nasce dentro de nós, e não a felicidade como nós queremos que alguém nos faça. E é assim que nós vamos ver que todos nós vamos cuidar da lei do bem, da lei do amor, para que nós possamos, então, nos sentirmos mais fortalecidos. Nós agradecemos a presença dos espíritos amigos conosco nesta manhã, pedindo que eles possam estar conosco, contribuindo com todo esse bem, para que nós possamos nos fortalecer. E nesta hora do passe, que cada um de nós possamos fazer nossas rogativas, as nossas vibrações para aqueles que precisam, estão ligados ao nosso espírito e ao nosso coração. Que a nossa água seja fluidificada e que as vibrações amorosas de Jesus partam dele para conosco. E assim pedimos a todos os nossos irmãos que recebam com muito carinho em seus corações as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que Deus, nosso Pai, nos ampare hoje, agora e sempre.